Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal. Beleza, então nesse vídeo eu vou explicar a vocês aqui algumas coisas, ok? Então vamos fazer uma revisão do projeto, vamos ver quais vão ser as mudanças que eu irei fazer e até onde isso vai implicar em todo o projeto, ok? Vocês estão vendo esse arquivo aqui SQL3, né, que é do chatbot. Vamos abrir aqui com o Gianni. Essa aqui é a minha IDE, tá? No momento, a Gianni. Tem algumas funções interessantes aqui, como vocês podem ver, tá? Como a gente tem a lista de variáveis e os imports e as funções, ok? Beleza, então esse é o nosso projeto. Vou apenas arrastar isso aqui um pouco. Esse aqui é o nosso projeto, tá? Tá meio bagunçado aqui, como vocês podem ver, tá? Não tá muito bacana. Mas nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre projetos, ok? E eu acho que vocês vão aprender bastante, ok? Então se vocês podem assistir esse vídeo, prestar atenção que vocês vão ter bastante aprendizado, ok? Então vamos falar sobre esse projeto, né? O que é esse projeto, basicamente? Esse projeto aqui é um programa Python, né? Na verdade é um script ou programa Python que roda no desktop. Ou seja, isso aqui roda no desktop. Tem algumas funções de web, né? Tem algumas funções. Ele utiliza algumas APIs, como a API da Wikipedia e a API do Google, tá? E o web browser aqui é utilizado para abrir sites, ok? Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Sobre essa playlist que vocês podem conferir, ok? Então esse programa aqui é um programa desktop, tá? Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre como a gente vai fazer com que esse projeto cresça, tá? Estou falando de escalabilidade. Eu vou até pesquisar aqui o termo, porque eu nunca aprendi a tradução corretamente desse termo, né? Scalability. Vamos lá. Ok, não tem o Google Chrome, tem um Chromium, né? Que não é a mesma coisa. Vou pesquisar o termo scalability para ver qual é a tradução. Vou abrir o tradutor aqui, no meu outro monitor. Tradutor scalability. Assim que eu achar o resultado, eu arrasto para o outro monitor, tá, pessoal? Vou abrir apenas o tradutor, né? Aí eu arrasto para o lado de cá. Ok. Aqui está o tradutor. Vamos digitar o termo que é isso. Vamos digitar primeiro o primeiro termo que é scale, né? Vamos ver, a tradução é escala, tá? Tem outras traduções aqui. Scalability. Escalabilidade, tá? Eu escrevi até incorretamente. Escalabilidade, ok. Então a gente vai falar sobre a escalabilidade do programa. Ok, eu podia fazer uma pesquisa aqui no Google e falar mais sobre isso, mas a gente basicamente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então, para falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre bastante coisas, né? Sobre bastante coisa. Primeiro vamos falar sobre qual é a complexidade desse programa, tá? Esse programa aqui tá usando mais ou menos 300 MB, né? 300 MB de RAM. Ok? Processamento, no meu caso aqui, está usando mais ou menos de 20 a 30%. Ok? Em instâncias, eu coloquei instâncias, deixa eu ver aqui. Eu vou anotar alguns dados aqui, pessoal, e vocês vão ter mais ou menos a noção dos recursos que a gente vai precisar, tá? RAM a gente está usando 300, CPU mais ou menos de 20 a 30%. Ok, isso aqui são os recursos básicos que a gente está utilizando. Deixa eu ver, internet. Vou colocar network, né? Networking. Vou inserir os dois pontos para que a gente possa ter essa divisão aqui. E a gente vai analisar o que a gente pode mudar para poder ver quais são todas as possibilidades, ok? Aí então a gente vai discutir isso. Internet. Eu vou colocar até usar da minha internet aqui, né? Que é de 0,2 megas. Mas isso varia, né? O programa praticamente vai precisar de internet para fazer buscas na Wikipedia, né? A gente tem esse recurso de RAM, CPU, network
e disk space, né, que é disco, vamos colocar aqui disco. Tá gastando aí em torno, acho que 200 MB, né, de disco, ok? Beleza, então a gente tem esses recursos que a gente está utilizando, tá? Então, no meu computador aqui, eu vou poder utilizar aqui sem problemas, tá? Com esses recursos. Agora vamos falar sobre a escalabilidade, né? Escalabilidade que a gente vai fazer, por exemplo. Esses 300 megas aqui está sendo estimado com o modelo acústico que eu estou utilizando, tá? Que é um modelo acústico que é um pouco complexo, ok? Então, esse uso de memória RAM, considerando que o gargalo aqui está no reconhecimento de voz, tá? No modelo acústico, vai gastar em torno de 300 megas. Mas, em alguns casos, a gente poderia tentar diminuir isso aqui para 100 megas, ok? Então, essa parte não vai gastar tanto recursos, tá? A parte do reconhecimento de voz. Mas sim outras partes que depois eu vou falar, ok? Sobre CPU, então, vamos falar sobre os sistemas que a gente poderia executar isso aqui. A gente pode tentar, no meu caso eu não tenho um Raspberry Pi, né? Mas se você tiver um Raspberry Pi, para quem tem Raspberry Pi e quiser tentar rodar esse projeto, provavelmente vai conseguir, tá? Seguindo os passos. Então, para o Raspberry Pi, 300 megas eu acho que o Raspberry Pi deve ter 1 GB, né? 300 megas é muito recurso, considerando 1 GB de RAM, então seria interessante diminuir essa quantidade de recursos, tá? O problema do Raspberry Pi, eu acho que está no CPU, tá? Se no meu computador aqui está usando de 20 a 30%, no Raspberry Pi isso aqui provavelmente deveria passar de 100%. Ou seja, quando ele passa de 100%, vai começar a dar o delay, né? Se for 150%, com certeza ele vai diminuir, né? Vai diminuir em 0,5 vezes na velocidade. Ou seja, se a gente estiver utilizando o Raspberry Pi, vai ficar lento, né, o reconhecimento. Então, se você estiver utilizando o reconhecimento de voz através do Pox Phoenix, ok? Networking. Networking precisa de networking se a gente estiver fazendo reconhecimento de voz através do Google, né? Vai precisar de reconhecimento de internet. Se o reconhecimento de voz for offline, não é preciso de internet nesse caso, mas é preciso de internet para fazer buscas e buscar definições na Wikipedia, ok? Então isso aqui a gente depois pode discutir um pouco, tá? Disco não é problema, 200 MB isso ainda é muito pouco, tá? Ok, então vamos falar sobre escalabilidade. Existem dois tipos de escalabilidade, tá? Eu vou comentar aqui. A gente quer aumentar o projeto, né? A gente quer aumentar o projeto por dois motivos, ok? O primeiro motivo é velocidade. A gente quer aumentar o nosso projeto, então a gente vai ter que focar em velocidade mais eficiência, tá? Eficiência. Deixa eu ver aqui. Tá? Isso aqui vai ser uma equaçãozinha que a gente vai estar trabalhando. A gente quer ter escalabilidade para a gente ter velocidade, ganhar velocidade e eficiência. Existem dois tipos de escalabilidade, tá? Tem a vertical e a horizontal. Eu vou explicar isso aqui em um minuto, tá? Horizontal. Ok, temos dois tipos de escalabilidade, ok? Temos a vertical e a horizontal. Eu vou comentar aqui na frente. Eu acho que alguém já deve ter percebido, né? Ou deve ter mais ou menos uma noção do que é escalabilidade vertical. Bem, o que é escalabilidade vertical? Quando a gente está utilizando um programa de computador, né? Geralmente esse programa vai rodar apenas nesse computador. Por exemplo, todo o programa vai rodar nesse computador, ok? Então ele vai usar todos os recursos disponíveis. RAM, processador, armazenamento, internet, tudo. Ele vai usar tudo desse computador, ok? Então quando a gente quiser aumentar a velocidade do programa, porque a gente vai aumentar o programa, então a gente tem que ter dois fatores, né? Se a gente aumenta uma coisa, para compensar o que a gente aumentou, a gente tem que aumentar outra coisa, né? Essa é uma regra básica, tá? Então a escalabilidade vertical seria fazer um upgrade do hardware, ok? É o mais fácil, tá? Em termos práticos, a escalabilidade vertical é mais fácil, mas a gente também precisa levar em conta a quantidade de dados que a gente vai estar
obtendo com esse projeto, tá? Esse projeto eu pretendo fazer baseado em projetos que utilizam dados para melhorar a performance, tá? Melhorar a eficiência. E quando a gente está utilizando esse projeto em apenas um computador, a gente está criando apenas uma instância desse projeto, ok? Então a gente tem dois problemas nesse caso, tá? O primeiro problema é que a gente não pode criar mais de uma instância, porque a gente está rodando apenas um programa, tá? Esse programa não está rodando no servidor ou algo do tipo. E o segundo problema é que esse programa só funciona em Python e só vai funcionar nesse sistema. Então, mas depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, ok? Então a escalabilidade vertical é obtida através do upgrade do hardware. Digamos que se você tem um Core 5, tá? Ou na verdade um Core 3, Core 3 e 4 GB de RAM e 500 GB de HD, ok? Esse é o seu setup. O meu setup é um pouco inferior a isso, infelizmente, né? Mas a gente vai, eu pretendo melhorar meu setup, tá? Para que eu possa finalizar o projeto mais rápido, né? E poder fazer com que o projeto fique melhor, tá? Ou seja, a gente vai precisar de bastante coisa, então eu vou tentar melhorar o meu setup, tá? Você pode me ajudar a que eu melhore meu setup através do Patreon, tá? Vocês podem entrar lá no meu Patreon e fazer uma colaboração, ok? Então, digamos que você tem um Core 3, 4 GB de RAM, ok? E 500 GB de HD. Você vai ter desempenho X, tá? Lembrando que na escalabilidade vertical a gente pode tentar mudar várias coisas, tá? Mas no primeiro ponto, né? O primeiro pulo do gato vai ser tentar mudar o hardware, tá? Que é a primeira parte que, se você quiser que um projeto fique mais rápido, que algo fique mais rápido, a primeira parte é o hardware, tá? Você tem que ver se você pode melhorar o hardware, porque melhorar o software é mais complicado, ok? O software tem um limite até onde pode ser melhorado, ok? Então, digamos que você tem um Core 3, 4 GB de RAM, 500 GB de HD, você vai fazer um upgrade vertical. O que você vai fazer? Você vai aumentar esse setup, digamos, para Core 5, que vai ser mais rápido, né? Mais cores. 8 GB de RAM, você vai ter mais RAM, né? E 1 TB você vai ter mais armazenamento. Então isso aqui basicamente é a escalabilidade vertical, tá? Se você estiver fazendo esse projeto num computador, digamos que um Core 3, 4 GB de RAM, 500 GB de HD, você vai ter um desempenho X. Se você vê que o projeto não está como você quer, está lento, tá? Ou você quer melhorar, digamos que a precisão de reconhecimento de voz, velocidade, etc., você deve tentar fazer a escalabilidade vertical, ok? Mas também você não vai ganhar tipo na eficiência, porque você não vai ganhar instância, que vai ser dados, tá? Depois eu explico o que é instância, ok? Então a escalabilidade vertical a gente explicou. A escalabilidade vertical seria mais ou menos a análise de construir um novo andar, tá? Num prédio. Digamos que a gente está criando um projeto lá, a gente está criando um prédio, a escalabilidade vertical vai ser criar um novo andar nesse prédio, ok? Então basicamente é isso a escalabilidade vertical, numa analogia. A escalabilidade horizontal, ela é mais complicada, porque a gente não vai trabalhar, quer dizer, a gente pode trabalhar com a escalabilidade vertical mais a horizontal, ok? Mas a escalabilidade horizontal, o lema dela é que a gente aumenta o desempenho por computador, ou seja, digamos que você tem um Core 3, ok? Core 3, 4 GB, são os recursos mais básicos, né? 500 GB de HD, ok? E você quer fazer uma escalabilidade vertical. Para que você possa fazer escalabilidade vertical, você tem que ter outro computador, ok? Então você tem que ter um ou mais computadores. Aí então você pode tentar pensar em coisas um pouco mais complexas, tá? Seria uma arquitetura de projeto um pouco mais complexa. Digamos que você tem um banco de dados, sei lá, um banco de dados enorme, tá? Tipo 10 milhões de páginas ou 10 milhões de cadastros num banco de dados, ok? Isso vai precisar de um poder de processamento um pouco superior, tá? Um pouco acima da média, ok? Para poder executar os queries desse banco de dados. Não importa para qual seja a aplicação que você queira fazer. É claro que se você for executar isso no seu computador, toda vez que o programa tiver que rodar essa parte, tá? Ele vai ter que pegar o uso dele, né? O uso normal do programa,
Mas essa aplicação, ele vai dar um pico, né? Ele vai dar um pico de request e seu programa vai travar, ou seja, vai dar um lag no banco de dados. Então, a aplicação da escalabilidade horizontal é para que a gente possa aumentar dividir, né, as funções do programa pela ordem, né, pela prioridade da quantidade de recursos, tá? Geralmente o que a gente vai escalar horizontalmente são algumas funções que são mais pesadas, tá? Digamos que para rodar um projeto você precisa de bastante HD, então você não quer usar o seu HD no tipo, você tem um HD de 500 GB e o seu projeto precisa gastar 450 GB, mas você não quer fazer isso nesse computador. Você vai escalar isso, fazer uma escalabilidade horizontal e passar isso para outro computador, tá? Então, na escalabilidade horizontal, a gente vai somar os recursos que a gente tem. A comunicação a comunicação básica disso aqui vai ser HTTP. A comunicação básica entre os servidores que são parte do projeto e nessa expansão de escalabilidade horizontal vai ser através de HTTP, ok? De uma forma um pouco mais baixa, assim, um pouco mais análoga, a gente tem clusters, tá? Mas clusters, eles compartilham, não compartilham funções, tá? Eles compartilham recursos, ok? Mas isso é muito complicado. Eu espero que algum dia montar um cluster seja muito mais fácil do que é hoje, ok? Mas beleza. Então a gente tem a escalabilidade horizontal e a vertical. O que é que a gente ganha com cada um deles? Com a vertical a gente vai ganhar velocidade no projeto, mas o ganho de hardware deve superar, tá? O aumento do hardware deve superar o aumento da complexidade do projeto para que a gente ganhe velocidade. Se o hardware aumentar, se o projeto aumentar de complexidade na mesma ordem que o hardware, a gente não vai ter ganho de velocidade, né? Basicamente, a gente vai não vai ter ganho, enfim. Na horizontal a gente vai ganhar várias coisas. A gente pode ganhar armazenamento, a gente vai ter armazenamento quase infinito, né? Porque a gente pode dividir pelos nós, os bancos de dados, etc. E aí, processamento a gente pode... a gente também pode ganhar processamento, porque a gente não vai estar utilizando o processador atual para fazer uma tarefa que seja muito complexa. Segundo, a gente vai ganhar dados. A gente vai ter um ganho bastante de dados. Por quê? Porque a gente pode fazer o back-end, né? A gente pode fazer o back-end num tower, tá? Num PC super top, num tower, fazer o back-end nesse tower. E a gente pode ter 10 clientes. Isso seria mais ou menos em banco de dados, ok? A gente tem um back-end tower. Faltou um if aqui. A gente tem um back-end tower, a gente tem 10 clientes. Ou seja, esses 10 clientes aqui vão estar fornecendo dados. Sempre vão estar fornecendo dados para esse back-end, para esse tower, tá? Então a gente vai ter bastante dados. Digamos que você está, não sei, vai depender bastante, né, do seu cenário, do projeto que você está executando. Mas, digamos que você queira criar um projeto de automação residencial, tá? Vou criar um novo projeto aqui, na verdade criar um novo arquivo, né? Digamos que você quer criar um projeto de automação residencial e você precisa do que você precisa, né? Você precisa de alguns computadores, né? De alguns Raspberry Pis. Digamos que 3 Raspberry Pis. Ok? E eu vou explicar isso aqui no segundo, tá? Você precisa de 3 Raspberry Pis, né? Para que você possa criar. Isso aqui vai ficar bem claro para vocês, tá? Vai ficar muito claro. A gente tem 3 Raspberry Pis e cada Raspberry Pi roda um programa de tipo Jarvis, né? Mais ou menos o Jarvis. Ou seja, cada programa funciona isoladamente, tá? Nós temos 3 computadores portáteis, né? 3. Esqueci o nome da tradução, acho que é embedded, eu esqueci. Eu esqueci a tradução, ok? Mas vocês têm 3 computadores, tá? Estão rodando 3 projetos que são basicamente o mesmo projeto, mas cada um tem uma instância
diferente, tá? Eles não se comunicam entre si, porque estão rodando no próprio computador, ok? Se a gente fosse fazer escalabilidade horizontal, o que a gente faria? A gente teria que ter um computador um pouco mais potente, tá? Qualquer computador acho que é mais potente que um Raspberry Pi, infelizmente, ok? Porque o Raspberry Pi é apenas para rodar projetos pequenos, ok? Digamos que um dual core, um Core 2 Duo, tá? Digamos que um Core 2 Duo, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai montar isso aqui vai ser nosso back-end, ok? Isso aqui vai ser nosso back-end e cada Raspberry Pi vai rodar, na verdade não vai rodar uma instância, vai rodar um cliente para o nosso servidor. O que é que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar três coisas. Primeiro, que a gente só está rodando uma instância do programa, ou seja, independente do qual Raspberry Pi a gente vai utilizando, a gente vai estar utilizando, no final a gente vai estar utilizando o Core 2 Duo, ok? Ou o servidor. Então a gente vai poder fornecer dados, ok? Então se uma ou mais pessoas estiver utilizando esse projeto, tá? Ele vai estar dividido por conta da escalabilidade horizontal. A gente vai ganhar dados. Vai ganhar dados. E dados são como ouro, né? E nesse tipo de sistema, dados são ouro, ok? Então a gente vai ganhar dados com isso. Então, com esses dados, vamos lá, falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar dividir o projeto aqui. A teoria por trás disso aqui é muito simples. Digamos que a gente tem um Raspberry Pi na cozinha, no quarto e na sala, ok? Se a gente estivesse rodando cada programa na sua própria instância, tá? No seu próprio sistema, no seu próprio hardware, se o Raspberry Pi que estiver no quarto soubesse fazer algo que ele aprendeu ou que ele foi programado, tá? Por conta que o sistema deve ter um mecanismo para que ele possa se automodificar, tá? Aprender algo novo, ou aprender uma função, ou enfim, vocês acham que pegaram a ideia, tá? Se o Raspberry Pi do quarto aprendeu uma nova função ou fez alguma descoberta, enfim. A gente está falando aqui no contexto de agentes inteligentes, tá? Ou mais ou menos internet das coisas, ok? Como ele está rodando sozinho, se ele aprender alguma coisa, só ele sabe fazer isso, ok? Porque só ele aprendeu. A mesma coisa é válida para os computadores que ficariam na cozinha e na sala. Ou seja, cada um sabe uma função diferente, mas eles não se comunicam entre si. Então a gente perde dados, porque cada um aprendeu uma coisa nova, mas eles não compartilham os dados entre si, tá? Com escalamento horizontal, mas isso aqui vai depender que você tenha mais de um computador, enfim. Depois eu vou explicar isso, mas é interessante da escalabilidade horizontal é que a gente pode criar um server, que é um servidor, e nesse server a gente pode escrever APIs, ok? Server e APIs. Para que vai servir? Para que serve essas APIs? A linguagem que a gente está utilizando aqui até agora é Python, ok? É uma linguagem bastante bacana, tá? É uma das linguagens que tem mais funcionalidades. A gente está utilizando Python, então a gente pode usar no Raspberry Pi sem problemas Python, né? Mas digamos que eu queira adicionar criar um projeto novo, tá? Que utilize as tecnologias do projeto que eu estava desenvolvendo. Como eu tinha feito inteiramente em Python, estava rodando a própria instância dele, era o programa fechado, funcionava apenas com os recursos do Python, né? Não funciona, não consigo implementar isso em outra linguagem, tá? Com Server APIs, a gente pode expandir para quantas linguagens a gente quiser, tá? A gente basicamente vai criar um servidor HTTP, tá? A gente pode trabalhar com JSON, ok? E a gente basicamente, o que a gente ganha com isso são inúmeras, a gente ganha uma escalabilidade imprescindível, tá? A gente pode, não sei quantos computadores, não sei quantos clientes um roteador consegue suportar, mas acho que é em torno de 40, tá? Então você vai depender do seu roteador, ou se você criar uma rede um pouco mais complexa, basicamente as possibilidades são quase que infinitas, ok?
Eu tô falando bastante, mas depois eu vou explicar mais coisas, então vai ficar mais claro para vocês, ok? Beleza, então a gente tem um servidor da API, né? Um servidor, através, a gente tem um servidor que tem APIs. A gente pode implementar um cliente em C#, pode implementar um cliente em Java, tá? Em C# a gente pode criar um Windows Forms, que vai consumir isso. Como a gente quer trabalhar com reconhecimento de voz, a parte mais complexa seria implementar um servidor que faça reconhecimento de voz. É totalmente possível fazer isso, tá? Então a gente, se a gente estivesse coletando dados para melhorar o modelo acústico ou algo do tipo, a gente poderia trabalhar com C# mais isso, ok? Então Java a gente poderia criar um app, um APK, né? E esse APK a gente poderia, ou seja, com esse APK a gente poderia começar a entrar no mundo mobile, tá? A gente poderia criar um aplicativo APK, que eu não vou entrar nisso agora, né? Porque eu ainda estou aprendendo um pouco sobre mobile. Meu computador não roda o Android Studio, nem que a vacatuça, tá? Porque o Android Studio é pesado, bem mais pesado que o Visual Studio, tá? Talvez, se eu tiver sorte, eu vou tentar fazer algo com Python, né? Python e Kivy. Depois eu vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Para que eu possa, pelo menos, mostrar pra vocês um caminho para poder aumentar esse projeto, tá? Então esse projeto pode ser multiplataforma, porque a gente pode trabalhar com C#, mas é preciso, lembrando que precisa ter mais de um computador, né? Porque a gente estaria rodando o servidor. O servidor, em tese, né, seria melhor que você tivesse um computador. Pode ser um computador antigo, tá? No meu caso eu estou apenas com um computador, então não vou poder mostrar isso, tá? Não vou poder demonstrar isso. Mas o interessante seria que você tivesse um computador que tivesse pelo menos hardware para instalar um Ubuntu ou um sistema Linux. E nesse PC você utilizaria Python, mais um framework web, e você construir um servidor, tá? E servidor iria coletar dados, processar dados, já que Python é muito bacana para processar dados. Data Science com Python é muito massa, tá? Então vocês poderiam utilizar isso. Quanto a algoritmos, depois eu vou falar mais sobre isso, ok? E mais sobre implementações de algoritmos. Mas, por fim, a gente pode ver, né, que a gente poderia implementar em C#, Java, em próprio Python, né? Próprio Python. Talvez em C e C++. Talvez em Arduino. Ok? Em Arduino talvez vocês poderiam fazer isso aqui. Eu não sei muito C e C++, tá? Mas eu acho que em Arduino você pode criar um simples cliente HTTP, né? Não sei se o Arduino tem módulo de captura de voz, mas se o Arduino tiver AVD, tiver uma biblioteca para AVD mais HTTP e mais um STT, né? Na verdade um TTS, a gente já pode poder expandir esse projeto para Arduino também, ok? Então essas são as possibilidades da expansão do projeto, ok? O projeto que eu fiz, na verdade, tá aqui o código, tá? Esse código aqui não tá bacana, tá? Porque eu escrevi ele praticamente em modo procedural, né? Código praticamente procedural, não tem muita abstração. E a gente tá rodando várias instâncias aqui, né? Mas como eu falei, ó, o reconhecimento de voz poderia rodar no outro PC, né? O PC depende muito do tipo de projeto que você quer, mas se você rodar um servidor para fazer reconhecimento de voz, aí você tiver um método para capturar a voz, né, para armazenar, e futuramente você poderia treinar um modelo muito melhor e capturando o áudio através de diversos dispositivos, né? Mas primeiro é preciso a gente falar bastante sobre servidores HTTP, né, ou um framework que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar um framework chamado Flask e a gente vai criar algumas APIs, ok? Essas APIs são muito fáceis de se implementar. Flask e Python são muito bem casados, tá? Na verdade o Flask foi feito para Python, então isso não é problema, ok? Então a gente vai ter que implementar isso, ok? Sobre o cliente ou sobre o front-end eu vou fazer em Python, mas depois eu explico a vocês como começar, né? Como começar a implementar alguma coisa em C#, provavelmente. Ok? Então esse vídeo ficou um pouco longo, a gente falou bastante. Espero pelo menos implementar metade do que eu falei aqui, mas vai depender bastante da colaboração de vocês, tá? Vou esperar o feedback.
Vou esperar o feedback de vocês para que a gente possa ir implementando aos poucos boa parte do que eu falei aqui, né? Eu vou ter que modificar esse código aqui praticamente todo o código aqui que a gente escreveu, porque esse código aqui, como ele vai entrar, ele já se perde na primeira esqueci a palavra. Eu sei que no primeiro desafio, né, primeiro teste já perde esse código aqui, porque ele não está nem organizado, ou seja, então não está muito bem organizado. A gente pode se perder facilmente, pode perder a lógica aqui facilmente, tá? É preciso dividir o código em partes menores, tá? Definir bem, são padrões de projetos, né? O básico de padrões de projetos. Mas é isso, pessoal. Então esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos. Falou e fui.